Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou configurar um sofá do zero com vocês, vou mostrar como eu faço isso e vou mostrar também um jeito muito prático de você salvar os seus blocos configurados e leves, para você poder inserir em qualquer projeto que você quiser. Então pessoal, estamos aqui com a nossa cena, o nosso sofá. A gente baixou esse sofá no Notch2 3DS, a gente vai deixar o arroba deles aqui na descrição desse vídeo. Então, o que a gente pode observar nessa cena aqui? Navegando, a gente já pode observar que ele tem uma modelagem muito legal, mas vocês também podem observar que por essa modelagem ser muito pesada, a gente já está tendo alguns probleminhas aqui no próprio bloco. Eu posso dizer que ele está acontecendo porque esse bloco pesa 150 MB. Então vocês vão até ver que no final o resultado vai deixar bem mais leve, até mesmo com todas as configurações. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desligar os meus perfis. Eu vou vir aqui em Estilos, Editar, vou desligar os meus tracejados e os meus perfis. Só com isso vocês já podem observar que está bem mais leve a modelagem, tá? Então, a próxima coisa que eu vou fazer vai ser dar uma olhada de como está esse arquivo. Eu vou abrir aqui e eu estou vendo que eu tenho vários materiais, inclusive materiais prontos que já são desse sofá. A gente não vai utilizar nenhum deles, então vou selecionar, vou clicar no primeiro aqui e com a tecla Shift eu vou clicar no último. Selecionando todos, eu vou apagar todos os materiais dessa cena. Ok? Então, apagamos todos. E agora o que eu vou fazer vai ser começar a nova inserção de materiais. Eu vou clicar aqui em cima e eu vou adicionar um material genérico. Esse material eu vou chamar ele de tecido cinza, que vai ser o tecido base do nosso sofá. Então eu vou colocar 00, tecido cinza. Vocês podem ver que demorou um pouquinho, mas agora atualizou aqui as faces, tá? Então eu vou colocar aqui o tecido cinza e esse tecido a gente vai trabalhar ele da seguinte forma. Eu vou apagar essa camada de V-Ray Material que a gente tem aqui e eu vou adicionar uma camada de V-Ray PBR, porque nós vamos estar trabalhando com o método PBR nessa configuração de tecidos. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser no Color adicionar um mapa de Fall-Off, tá? E o mapa de Fall-Off ele vai funcionar com esse degradê aqui que vocês estão vendo, tá bom? Então a gente vai começar com uma cor e nas bordas a gente vai ter uma cor mais suave. E na vida real, os tecidos têm esse efeito. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui na cor A, adicionar um Color Correction, e dentro do Color Correction eu vou adicionar a textura que a gente quer. Eu vou vir aqui na textura onde ela está salva, ó, texturas, eu já separei as texturas pra gente, tá? Então eu vou adicionar aqui um tecido cinza, e eu vou clicar no Color que a gente tem aqui, tá? Vou adicionar. Então a gente tem o nosso Color. Eu vou dar um Back, e eu vou copiar esse Color Correction para a cor B. Se vocês estiverem em dúvida em qual tonalidade vocês vão usar, vocês podem seguir aqui, ó, cor A e cor B. Então a cor A ela tem que ser mais escura que a cor B. E como eu sei que o Fall-Off vai funcionar com esse degradê, eu vou vir na cor A e eu vou diminuir aqui um pouco o brilho dela. Então o Brightness eu vou descer só um pouquinho, para a gente ter um tom um pouco mais de cinza, tá? E agora voltando, a gente já consegue ver que tem esse efeito de fall-off aqui acontecendo. Eu vou forçar ele um pouquinho mais, só para a gente ver o resultado no render depois. Caso necessário, eu vou voltar um pouquinho, tá? Vou diminuir um pouquinho o contraste também, porque estava com uns pontos muito pretos. Então eu vou voltar aqui, e agora a gente já tem esse efeito acontecendo. Eu vou dar back e eu vou fazer uma coisa. Eu vou mudar isso aqui, esse modo para Fabric, para a gente ver como está funcionando. Por enquanto, eu vou adicionar um mapa de Roughness. Vou vir aqui em Bitmap. Se vocês vierem aqui, você vai ter o mapa de Roughness, tá? Eu vou abrir e eu vou dar um Back. Agora a gente já tem as nossas propriedades de reflexo aplicadas. E a próxima coisa que eu vou adicionar vai ser um mapa de Bump. Então eu vou vir aqui, adicionar um Bump. E o Bump eu vou fazer diferente. A gente tem esse mapa aqui do V-Ray que chama Mix Map. Como que ele funciona? Abrindo ele aqui, vocês estão vendo que a gente tem uma color do top e uma do bottom. O que ela faz? Ela mistura dois tipos de mapa diferentes. Simplesmente isso. Então eu vou vir aqui na color top e eu vou adicionar
Como a gente não precisa pôr displacement, eu vou adicionar só um bump, mas eu vou fazer esse bump um pouco mais refinado. Então eu vou vir aqui em bitmap e eu vou adicionar aqui o mapa que está nomeado como displacement. A gente não vai utilizar um mapa normal dessa vez, tá? Então eu vou adicionar aqui o displacement na cor A, vou dar um back. Vocês viram que a cor ficou mais escura? Foi porque ele está misturando esse mapa com essa cor. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui também um mapa que veio aqui pra gente de Ambient Occlusion. O Ambient Occlusion, ele é o que vai dar as sombras de contato, tá, pessoal? Então eu vou adicionar aqui esse mapa de Ambient Occlusion, que ele vai estar marcando todas as sombras de contato pra gente. Eu vou dar um back mais uma vez, e agora a gente está vendo que a gente tem uma mistura acontecendo aqui. Essa mistura, ela não está reforçando muito as fibras do tecido, como eu posso ver. Então eu vou diminuir aqui um pouquinho. Quanto mais para a esquerda, mais uma cor eu vou pegar, tá? Então eu estou puxando aqui, ó, eu estou adicionando o displacement. Eu falei errado, tá, pessoal? Quando a gente leva para a esquerda, a gente vai estar adicionando a color bottom. Então eu vou dar uma equilibrada aqui para ter um pouquinho mais de displacement, daquela textura do displacement do que da de Ambient Occlusion. E eu vou voltar aqui e agora sim a gente tem o nosso bump funcionando. Eu vou vir aqui e eu vou colocar uma intensidade bem menor, de 0,5 talvez. Ok, por enquanto o nosso material está pronto. Caso precise, a gente vai ter que fazer algum ajuste, tá? Então eu vou vir aqui no nosso sofazinho e eu vou selecionar o grupo dele até eu estar dentro de tudo, bem no sofá onde a gente quer aplicar. Eu não sei se isso aqui está funcionando como componente, então vou só entrando aqui nas geometrias. Então, ok, pessoal, entrei aqui no grupo e eu vou adicionar a minha textura com o tecido cinza. Ele não está em componente, então eu vou ter que fazer esse processo para os dois lados, tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito e eu vou clicar em Apply to Selection. E agora nós já temos a nossa textura aplicada, tá, pessoal? Eu vou dar um zoom aqui para ver como está funcionando isso aqui. Cara, o mapeamento já ficou legal, né? Se não tivesse ficado legal, a gente ia precisar fazer alguns ajustes. Mas no caso, eu acho que já ficou mais legal. Eu vou fazer a mesma coisa nesse lado de cá. Selecionar essa textura. Vou entrar aqui e aí eu vou selecionar tudo e vou aplicar com balde de tinta. O mapeamento vai ser o mesmo porque a geometria é a mesma, tá? Normalmente, pessoal, quando o bloco é mais pesado, esses travamentos vão acontecer, tá? Principalmente se o seu computador, assim como o meu, não for um computador incrível. Então, por isso que eu recomendo que vocês sempre façam esse tipo de edição em outro arquivo separado, até para você ter o seu bloco salvo e para não travar no seu projeto mesmo, né? Foi aplicada a nossa textura e eu acredito que por enquanto, eu não vou testar ainda, mas eu acredito que por enquanto fechou essa configuração. Então nós vamos ajustar as configurações das almofadas, tá bom? Eu vou ter essas duas almofadas aqui amarelas e essa eu vou querer colocar azul, para ficar diferente um pouco e dar uma corzinha para esse sofá que tá cinza. Uma coisa que eu consigo perceber aqui é que a gente tá, talvez, com a textura invertida, né? Com o lado invertido. Então eu vou selecionar tudo aqui, vou inverter faces, se ficar branco, exatamente, ficou branco, ela estava invertida. Então eu vou trocar aqui de todas elas. Porque no V-Ray a gente tem que sempre trabalhar com as texturas no lado branco, tá, pessoal? O V-Ray vai entender todas as propriedades através do lado branco. Então é muito importante você prestar atenção, e isso inclusive é questão de otimização. Se você tiver muitas faces invertidas no seu arquivo, isso vai dar problema nos materiais, isso vai dar problema no cálculo de iluminação, isso vai dar problema no peso do seu arquivo. No peso do seu arquivo não, no tempo do seu render. Então eu vou inverter aqui e eu vou mudar a cor dessas duas almofadas. Então eu vou vir aqui, abrir o nosso Asset Editor e eu vou adicionar mais um material genérico. Na verdade, eu posso deletar ele aqui, né? Eu posso adicionar direto um PBR, porque esse material também vai ser PBR. Então eu vou adicionar aqui um PBR e vou renomeá-lo como almofada amarela. Gente, é muito importante que vocês nomeiem os seus materiais, tá bom?
porque isso vai fazer toda a diferença. Eu coloco 00 para quando você tem muitos materiais, você já puxa eles lá para o topo da lista, então você não tem que ficar procurando e tudo mais. Então vamos configurar aqui o nosso color, tá bom? Ele vai funcionar exatamente da mesma forma com o nosso falloff. Então eu vou adicionar aqui, eu vou explicar menos, tá pessoal? Eu vou ser mais direto. Então eu vou vir aqui, adicionar o falloff. Na cor A, eu vou pegar a nossa textura, eu vou dar um back, vou copiar esse color correction para a cor B, paste as copy, então vou adicionar aqui o color correction e eu vou aumentar aqui um pouquinho o brightness para a gente ter um tom mais claro de amarelo, tá? E agora a gente já tem a nossa propriedade funcionando bem. Eu vou voltar aqui, vou adicionar um mapa de roughness para a gente dar a nossa propriedade de reflexão. Vou mudar o modo para fabric e eu vou vir aqui e adicionar o nosso bump agora, né? Posso adicioná-lo. A gente vai fazer ele com normal map. Então eu vou vir aqui, adicionar um bitmap e vou usar um mapa normal aqui para a gente testar. O mapa normal é muito importante que vocês mudem o color space para linear, tá bom? Eu vou dar uma olhada aqui, eu acredito que não tem nada que a gente precise mexer. A gente só vai mudar o color space para linear, tá? Então eu vou voltar aqui e a gente tem que mudar o nosso modo para normal map. E agora pronto, a gente já tem o nosso bump funcionando. Também vou reduzir para 0,5. Eu estou chutando esse valor, tá? Eu não sei como vai ficar na hora no render, talvez fique forte, talvez fique fraco, mas a questão é pôr um valor aqui que faça sentido de começo. Então agora a gente vai vir aqui, eu vou entrar dentro dessa almofada, selecionar ela toda e vou Apply to Selection. Eu também vou vir nessa almofada de cá, vou dar ESC e vou entrar aqui dentro, ó. 3 cliques na almofada, Apply to Selection. Aplicamos, vamos dar uma olhada aqui no mapeamento dessa textura para ver se ele está ok, tá? Olha, eu imagino que esteja muito pequeno, porque eu não estou conseguindo ver nada aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, vou selecionar aqui com 3 cliques, vou entrar, né, na textura para a gente poder selecionar essa face, e eu vou mapear aqui com o Triplanar World. Essas abinhas aqui de mapeamento são muito úteis, tá, pessoal? Aqui, ele já mapeou, vamos aproximar aqui. Vocês já estão vendo que as fibras do tecido ficaram bem legais, né? Vamos testar outra, porque eu estou vendo aqui umas faces que não parecem estar muito legais. Com a face selecionada, eu vou testar a Triplanar Fit. A diferença da World para Fit é qual? O Fit, ele vai ajustar de acordo com o seu objeto, o tamanho da textura. E o World vai ajustar de acordo com o tamanho da sua textura na bandeja padrão, tá? Então, aqui, ó, em materiais, a gente tem o tamanhozinho aqui, ó. Então, o World está ajustando de acordo com esse tamanho. Eu vou ajustar com o Fit para a gente ver como que vai ficar. Aí, ó, ficou muito maior, não gostei, preferi antes. Então, eu vou voltar aqui para o World e eu vou, talvez, diminuir um pouquinho esse mapeamento. Vou tentar pôr 20 aqui só para ver como fica. Acho que assim ficou mais confortável, tá? Então aqui a gente tem nossa primeira almofada mapeada. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda. Como que a gente vai fazer essa outra almofada aqui? Eu vou ensinar uma técnica muito legal para vocês, que é usar o Color Correction para você mudar a cor de uma textura. Então o que eu vou fazer? Vou duplicar essa textura aqui de almofada amarela e eu vou colocar ela como almofada azul, tá? Então vai ser almofada azul. O bom dessa técnica é que a gente já está com tudo praticamente pronto, né? Eu vou testar primeiro adicionar o Color Correction em cima desse diffuse que já está pronto. Então o que eu vou fazer? A gente vai vir aqui em Hue, não sei como pronuncia, e você vai arrastar essa barrinha aqui, ó, até você ter um tom mais ou menos que te agrade. Eu vou diminuir um pouquinho a saturação aqui, porque está muito forte. Eu vou dar um back aqui e ver como é que está funcionando essa textura. Bom, já trocou aqui a cor e eu achei bem confortável. Então eu vou entrar aqui na nossa almofada e eu vou Apply to Selection. E assim, facilmente, a gente conseguiu trocar a cor. Isso é interessante, pessoal. Como vocês podem ver, a gente trocou a cor só da nossa textura
aqui no V-Ray. Então, na nossa tela não vai mudar. Então, é importante vocês terem atenção sobre isso, tá? Vamos ver o mapeamento dela se tá o mesmo, que talvez eu tenha que ajustar também. Também vou ter que ajustar. Então, eu vou entrar aqui, clicar na face e clicar em World. Vamos até conferir se o tamanho vai estar outro. O tamanho está outro. Então, a gente vai voltar aqui para 20 centímetros e ok. Só faltou uma coisinha para a gente arrumar, tá, pessoal? Que é o pezinho desse sofá. O pezinho desse sofá ele vai ser metálico, só que existe uma lógica muito interessante, que é a lógica de materiais macro e micro. Gente, um pezinho de sofá aqui desse, nessa cena, ele aparece muito pouco, tá? Então vocês não precisam ficar colocando mapa de reflexo, ficar colocando mapa de bump, colocar um monte de configuração, sendo que isso aqui mal vai aparecer. Mas, como eu sempre digo, é muito importante configurar 100% dos materiais da sua cena. Então o que a gente vai fazer aqui vai ser entrar e vai ser configurar um material de metal padrão, tá? Eu acho que não está em componente também, mas talvez eu consiga selecionar todos. Consegui. Então eu vou vir aqui, ó, abrir o nosso Asset Editor e eu vou adicionar um material de PBR também, tá? Mas a gente não vai estar trabalhando com mapas. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse mapa é ajustar o nome. Vou colocar pé do sofá. E eu vou colocar o nosso metalness, que é a nossa propriedade metálica. Eu vou aumentar ela bastante. Então, ok. A gente já conseguiu aqui um metal bem legal, mas a gente pode deixar ele um pouquinho mais fosco, adicionando um pouquinho aqui o roughness. Se vocês quiserem ajustar essa cor, deixá-la um pouco mais clara, um pouco mais escura, vocês podem ajustar ou aqui na barrinha, ó, ou entrando na cor e mudando, tá? Mas eu acredito que até então isso aqui já está ok. Como o nosso pezinho aqui já está selecionado, eu vou vir aqui, ó, com o botão direito, ok? E eu vou Apply to Selection. Show, ele já está aqui aplicado. Vamos fazer isso no outro pezinho também. Então, ok, galera. É assim que nós configuramos nosso sofazinho. Eu vou fazer um render de teste aqui para a gente ver como fica. E já já eu volto. Então, pessoal, como vocês podem ver, a gente já tem aqui o nosso sofá 100% configurado, super confortável. Todas as texturas estão funcionando da maneira certa. Acabou que nessa situação eu não acho que eu preciso fazer nenhuma alteração, porque o método PBR ele é um método muito assertivo, então a gente já tem aqui as nossas configurações de tecido, o follow-off está funcionando muito bem, então a gente está com tudo aqui muito bem aplicado, e eu vou ensinar agora como que vocês podem salvar esse bloco para utilizar em outros projetos, tá? Então, a gente já está com o nosso key bloco configuradinho, do jeito que a gente quer, e a gente vai ter que salvar duas coisas. Primeiro, a gente vai ter que salvar todos os materiais que a gente criou, tá? Então, para salvar o material, você vai vir aqui, clicar no material que você quer e clicar em Save Asset. Então, eu vou clicar aqui no disquetezinho e eu vou salvar esses materiais lá onde está o nosso sofá. Então, eu vou vir aqui em Projetos, que é onde eu estou salvando, e eu vou adicionar aqui, ó, tá vindo como V-Ray Material, eu vou salvar essa almofada amarela. E eu vou fazer isso com todos os outros materiais, tá bom? Ok, salvamos todos os nossos materiais e agora nós vamos utilizar da técnica do proxy. Gente, eu costumo dizer que o proxy é como se você estivesse zipando aquele bloco. Então o que você vai estar fazendo? Você vai estar compelindo toda aquela geometria, todo aquele peso em uma geometria bem mais leve, em que você vai ter muito menos faces, não vai ter os materiais aplicados, o bloco fica até meio feio, mas na verdade isso é importante para a gente não ter o peso do arquivo, tá? Então eu vou vir aqui, vou clicar no bloco, ele tem que estar inteiramente em bloco, tá? E eu vou clicar nesse primeiro ícone aqui, ó, de Export Proxy. Então eu vou exportar o nosso proxy, ele vai abrir aqui para mim essa caixinha de exportação e as coisas que a gente vai ter que arrumar são o arquivo, né, onde que a gente vai salvar, a gente vai manter aqui em Refine Clustering e eu vou diminuir isso aqui. Quanto mais você diminuir o número de faces, mais leve vai ficar o seu arquivo. Às vezes, se você diminuir muito, fica assim, impossível de identificar o que é o arquivo. Então, você diminui de uma maneira que seja confortável. Eu estou diminuindo pela metade, eu não sei como que vai ficar, mas eu vou exportar aqui
já indo para aquele lugar que a gente quer, né? E aí, pessoal, agora a gente tem o nosso sofá em Mesh, tá? Em Mesh não, em Proxy. E vocês podem ver que a geometria está bem menor, né? Tem bem menos geometria, a gente consegue entender o formato e tal, mas está bem refinado. E o interessante do Proxy é que ele mantém as propriedades do seu material. Então, você está vendo que aqui está tudo zoado, né? Tá tudo feio, mas se a gente dá um render, a gente vai ter a nossa geometria lá toda bonitinha, os nossos materiais todos prontos, tá? Então isso é muito importante para vocês otimizarem o seu arquivo. E igual vocês podem ver, antes estava tudo travado na minha movimentação e tudo mais, e agora eu consigo me mover livremente no arquivo. Eu vou cortar para um arquivo limpo e eu vou mostrar para vocês que nesse arquivo limpo a gente consegue inserir esse bloco com todos os materiais. E como que faz isso, tá bom? Então a gente vai vir aqui para o nosso arquivo limpo e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser adicionar os nossos materiais. Eu vou apagar aqui os materiais do Mark, porque a gente não quer nenhum deles. Então, ok. Sem materiais, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, importar um asset. E nós temos aqui os nossos materiais salvados, né? Salvos, que a gente já tem tudo prontinho aqui. Então eu vou adicionando eles. E agora, a última coisa que a gente vai adicionar é um proxy mesh, tá? Ele vai abrir o nosso arquivo. E vocês lembram que eu falei que a gente tinha que renomear? A gente tinha que ter renomeado isso aqui para sofá, tá? Mas, enfim, de qualquer forma, lembra que eu falei que o arquivo também tinha 150 MB? Agora a gente está tendo aqui 31 MB, tá, do nosso arquivo. Então eu vou clicar aqui, eu vou importar e a gente já vai ter aqui o nosso sofá, tá? Ele não está aparecendo, mas o que a gente tem que fazer é vir aqui na bandeja padrão, em componentes, a gente já tem aqui o nosso sofá. Então eu vou clicar, vou arrastar e a gente já vai ter ele aqui na nossa cena. Vou dar uma renderizada para a gente ver como que ele está ficando. Então, pessoal, igual vocês podem ver, a gente está com os materiais todos loucos aqui, né, com cores diferentes, não tá material nenhum, mas isso é normal. Então o que a gente tem que fazer é adicionar nessa lista de materiais aqui, os materiais que a gente está identificando ali, tá? Então se a gente der um zoom aqui, a gente vê que tem um verdinho aqui, o roxo é o tecido, o azul é a almofada azul e esse vermelho aqui é a nossa almofada. Eu não sei qual que é essa diferença que está acontecendo aqui, mas a gente vai testar. Então eu vou vir aqui na nossa almofada amarela, na verdade eu vou vir aqui no proxy, ó, e a nossa almofada amarela tem essa cor vermelha, então eu vou vir aqui e vou falar almofada amarela. O nosso pezinho que está verde, eu vou vir aqui e vou adicionar pé do sofá. A nossa almofada azul, ela já está azul, eu vou adicionar essa daqui, porque eu acho que é ela. Almofada azul. E o nosso sofá é o tecido cinza. Então, sobrou esse material aqui, eu não sei exatamente o porquê, mas eu vou testar aqui o render e ver se está tudo ok, tá bom? E aí, vocês já podem ver que os nossos materiais configurados, mapeados, já estão todos prontinhos aqui pra gente, para você utilizar em qualquer projeto.